nós vamos falar sobre crase, né? Vamos começar que o uso proibitivo, eu falo, não devo usar crase, né? Antes de verbo, não vou usar crase. Então, ó, salário a combinar, a partir do fato, né? Antes de verbo, eu não uso crase. Antes de artigo indefinido, né? Que são aqueles uns, uma, umas. Eu também não vou usar crase, é proibido, né? Referiu-se a uma pessoa especial. Também é proibido o uso de crase, né? Porque o que é a crase? A crase é a junção do artigo a mais a preposição a, né? Então, o sinal grave, ele indica que eu juntei duas letras iguais. Então, ó, se eu for colocar, né, o artigo antes de uma palavra no plural, ele não vai ter crase, porque aí vai ser só preposição, porque o artigo concorda com o substantivo. Se eu tenho um a no singular e uma palavra no plural, esse a aí é preposição que não vai para o plural. Então, ó, era favorável a pessoas educadas. Então, tenho apenas preposição, não tenho artigo. Então, não vai ter crase nesse caso. Obedeceu às ordens superiores. Ó. Obedeceu, quem obedece, obedece a alguém. Usa preposição. As ordens é o artigo, né? Esse as é artigo definido. Então, ó, tem o artigo as, mais a preposição a. Então, eu uso a crase, né? Eu tenho o acento grave da crase. Também não vou usar crase antes de numerais, exceto em relação a horas, tá? O valor chega a 100 mil reais, aí não tem crase. Mas se eu falar assim, eu vou às 8 horas, esse às, ando 8, vai ter crase. Vai ter o acento grave, né? Palavras masculinas em geral, eu não vou usar crase antes de palavra masculina, porque antes de uma palavra, de um substantivo masculino, eu teria um artigo definido masculino, o, então não seria uma crase. Então, não tem crase, só tem a preposição. Falavam a respeito do tema, ó, mas o respeito, né? Seria o artigo. Também não vou usar crase antes de pronomes pessoais, ele, ela, mim, vós, nós. Obedeceu a ela sem questionar. Esse A não tem crase. Antes de pronomes de tratamento, né? Lembra? Ó, você, vossa excelência, exceto quando eu estiver falando de senhora ou senhorita. Aí eu vou usar. Isso diz respeito a você, não tem crase. Mas se eu botasse isso diz respeito à senhora, teria, tá? O a senhorita também. Então, as únicas exceções é senhora e senhorita. Antes de artigos indefinidos, também não vou usar crase, ó. Cada, algo, qualquer, pouco, tudo, nada, exceto os artigos indefinidos, mesma, outra e própria. Tá? O exemplo, refiro-me a alguém especial. Antes de pronomes demonstrativos, também não vou usar ó, este ou esta, isto, isso, esse ou essa, exceto iniciado pela letra A, né? Aquele, aquela, né? Aí eu vou usar a crase, que eu vou juntar a preposição com o pronome demonstrativo e vai dar uma crase ali, aquela com crase, ou aquele, aquela, né? Ative-me a esta ideia, tá vendo? Não tem crase, é o exemplo. Também não vou usar crase antes de nome próprio feminino completo, por exemplo, refiro-me a Natália Ribeiro Santos, né? Porque dispensa o artigo, né? Geralmente eu só vou ter a preposição. É uma formalidade, um distanciamento. Antes de dona, mais o nome próprio da pessoa, eu também não vou usar crase. Referiu-se a Dona Maria. Esse A não vai ter crase. Também não vou usar crase antes de objeto direto, porque não tem preposição, né? Objeto direto, o objeto o entendimento passa diretamente para o objeto. Então, informaram, quem informa, informa alguém. Então, não tem preposição. Informaram a direção da escola sobre o acidente, tá vendo? Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Então, informaram a direção da escola, isso aqui é só o artigo, não é preposição. Então, não tem crase.
Antes de sujeitos não há preposição, então não vai ter crase. Ó. Às vezes em que ele esteve aqui foram boas. Tá vendo? Às vezes está na função de sujeito. Não vai haver crase entre palavras repetidas que indiquem circunstâncias. Exemplo, dia a dia, mês a mês, uma a uma. A notícia se espalhou boca a boca, então não vai ter crase entre elas. Cuidado, preferia sua boca à boca de outras mulheres. É outro entendimento, hein? Eu tô falando que eu preferia a boca de uma pessoa em relação à boca de outra pessoa. Então, nesse caso aí vai ter crase, tá? Não tá indicando circunstância. Não vou usar crase depois de preposição, exceto, quer dizer, a não ser, até, que aí é um caso facultativo, eu posso usar ou não. A reunião foi marcada para as 10 horas, né? Vai prevalecer a preposição para, tá? Jurou perante a justiça, né? Também não tem, ó. Desde a última semana. Aí, ó, antes dessas palavras, né? Ó, depois de ante, após, de, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, não vai ter crase. E casos especiais de crase, né? Quando eu estiver falando casa, terra ou distância, ó, sem especificador, quer dizer, eu não vou ter o artigo, então não tem crase, vai ser só a preposição. Com especificador, quer dizer, quando eu tenho o artigo definido, aí vai poder ter crase. Olha o exemplo. Voltaram a casa para a votação. Estou especificando, né? A casa. Retornou à terra natal para rever os pais. Quando eu estiver referindo a minha casa, entendeu? Eu não uso crase. Quando eu estou falando que outra pessoa voltou à casa, sim. Cuidado com os casos proibidos, tá? Prevalecem a regra. Especiais, casos de crase especiais. Eu tenho a preposição e tem a qual ou as quais, mais o termo consequente que exige a preposição. Então, vai ficar a qual, as quais. Ó. As questões às quais fiz alusão são sérias. A mulher a qual me refiro esteve no local. Né? Então, pede, quando está pedindo o artigo mais o a preposição, vou usar a crase. Outro caso especial de crase. Né? Eu vou ter a crase mais de e mais que. Por exemplo, aquela. Subentender palavra feminina. Referiu-se a que estava de rosa. Quer dizer, aquela, no sentido de aquela. Esse que vai estar no lugar de aquela. Referiu-se àquela que estava de rosa. Então, referiu-se a que estava de rosa. Né? Está subentendido. Outro exemplo, sua força era igual à de outras mulheres. A palavra força, ela está omitida, ela está subentendida na oração. Então, nesse caso, eu vou usar a crase. Outros casos especiais de crase, né? Topônimo, né? Que é o nome de um lugar. Se for neutro, sem especificador, não vai ter crase. Se for neutro com especificador, né? Estiver especificando, crase. Se for... Aí tem um exemplo aqui, ó, masculino, do é masculino, de é neutro e da é feminino, tá? Para diferença de neutro para masculino e feminino. Se eu tiver um nome feminino com especificador ou sem especificador, vai ter crase, tá? Por exemplo, voltou à Bahia depois de anos. Aí a dica para a gente saber se tem crase ou não, né? Olha. Se eu vou a e volto da, tem crase no a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Né? Então tá lá, ó, voltou à Bahia depois de anos, quer dizer, volto da Bahia. Então esse aí eu vou ter crase, tá vendo? É um verbo transitivo indireto que pede a preposição. A Bahia é um especificador, né? Retornou a Brasília, né?
dos políticos. Se eu tivesse retornou a Brasília, porque eu vou a Brasília e volto de Brasília, então não teria crase, mas dos políticos eu estou especificando, então nesse caso eu vou ter. Se eu tivesse colocado só eu retornou a Brasília, não teria crase. Mas como eu especifiquei que Brasília é essa, que é a Brasília dos políticos, aí eu vou ter crase. Eu também tenho os casos facultativos de crase, né? Nome próprio, antes de nome próprio, né? Feminino sem sobrenome. Eu posso colocar ou não, né? Porque nem sempre, em alguns estados, as pessoas colocam o artigo antes do nome próprio da pessoa. Em alguns lugares, não. Então, refiro-me a Ana. Quem se refere, refere-se a alguém, né? E a Ana eu posso usar ou não o artigo definido antes dela. Então, eu posso falar, refiro-me a Ana sem crase ou refiro-me a Ana, né? O artigo, e aí, no caso, intimidade. Se tiver sobrenome, não, né? Se tiver intimidade, né? Chamar a pessoa pelo primeiro nome, eu vou usar a crase. Se for uma pessoa que eu tenho um certo distanciamento, sem crase, tá? Facultativos também, antes de pronome possessivo, né? Femininos no singular, que não subentendam palavras, né? Que não estejam omitidas palavras minha, tua, sua, vossa, nossa. Aí o exemplo, referiu-se à sua ideia. Aí é um caso facultativo. Eu posso colocar a preposição mais o artigo, né? Que é com acento grave, que é a crase, ou não. Vai estar certo dos dois jeitos, tá? Também posso usar a crase depois da preposição até. Ó, até a, aí pode ser a preposição mais artigo. É facultativo também, eu posso usar ou não. Foi até a escola, ou foi até a escola, né? Vai ter ou não crase aí. Agora vamos para os casos obrigatórios de crase, né? Quando eu tenho a crase nada mais é do que a fusão, né? A junção do a preposição mais o a artigo definido, a ou as, né? Não obedeceria às ordens do rapaz, ó. Aí quem não obedece, obedece a alguém. Já pede a preposição o próprio verbo. E aí tem o artigo das ordens. Então tem crase. Sou favorável às leis de trânsito. Quem é favorável, favorável a alguma coisa, né? Então, eu tenho a preposição que a palavra pede e tenho o as artigo referindo-se a leis. Então, vou ter crase. A mais aquela ou aquelas, né? Aqueles e aquilo, as. Então, preposição mais os pronomes demonstrativos. Voltou àquele lugar, né? Vai ter crase. Referiu-se àquilo que ela disse. Então, eu vou ter. Quando eu tenho a fusão, né? Da preposição com o pronome demonstrativo. Também crase de obrigatório. Aí já é questão de tradição. Ó. A moda, quando eu usar essas locuções. A moda de, a maneira de, explícitas ou implícitas, né? Eu escrevia a moda de Assis, quer dizer, eu escrevia a moda de Machado de Assis, né? Saiu a francesa, quer dizer, saiu a maneira da França, né? A maneira francesa. Outro caso obrigatório de crase, né? Outros casos. Expressões de circunstanciais femininas. À espera de, à beira de, à medida que, à proporção que, à tarde, à noite, às vezes, às vésperas, à procura. Todos vão ter crase. Aí o exemplo, ela saía à tarde para ver o céu. Pagamentos à vista tem desconto. Mais casos obrigatórios, né? Antes de horas. Das, as. Saiu às 2. Saiu às 2 e voltou às 10, né? Horas aí, subentendido. Estariam no local às 5 horas. Quer dizer, sempre antes de hora vai ter crase. E a gente se encerra aqui. Aí tem a diferença também entre crase, o A da crase, mais o A com H. Eu só vou usar o A com H para indicar existência ou para indicar tempo decorrido.
Aí o exemplo, o governo vem investindo no setor há anos, quer dizer, faz anos. Então, cuidado para não trocar o A com H pelo A de crase, tá? Por hoje é só. Façam os exercícios e revejam a aula.